Graça e paz, irmãos. Amém? Boa noite. Estão felizes com Jesus? Amém. Irmãos, gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis, capítulo 37. Enquanto vocês estão abrindo aí, Gênesis, capítulo 37, eu queria fazer uma pergunta aos irmãos. Quem aqui tem um sonho? Um sonho, uma promessa de Deus, algo que talvez você tenha pedido a Deus por algum tempo já, por meses, talvez alguns anos, e parece que tem demorado, né? E você fala, meu Deus, cadê a realização, a materialização desse sonho? Esse sonho pode ser talvez na área material, familiar, espiritual, no seu ministério. Talvez há muito tempo atrás alguém deu uma palavra para você, ou até mesmo você sonhou, e isso tem brotado no seu coração, mas às vezes devido às dificuldades, às lutas, isso tem esfriado no seu coração. E esta noite eu vim, em nome de Jesus aqui, ser um profeta do Senhor para ativar esse sonho seu, para que essas promessas fiquem mais vivas do que nunca na sua vida. Eu tenho um sonho na área material e essa semana eu coloquei em prática um texto da palavra do Senhor, que está em Romanos, que diz o seguinte: trazer à existência aquilo que não existe como se existisse. Romanos capítulo 4, no verso 17. Eu tenho um sonho na área material de ter uma casa na praia, irmãos. Amém? Você ora por isso, por mim? Amém? Mas é uma casa na praia, porque o sonho do crente tem que ser um sonho bem detalhado. Eu quero uma casa na praia, mas qual praia? Vai ser em que lugar? Vai ser perto da praia? Vai ser longe da praia? E o meu sonho que eu tenho é ter uma casa de frente para a praia. E aí, profetizando, essa semana, pastor, eu fui em algumas praias aqui perto, e eu gosto muito de Manguinhos, e eu fui ver alguns terrenos, né, sonhando. E quando eu cheguei em um terreno do jeito que eu queria, irmãos, de frente para a praia, bem amplo, eu falei que já comecei a imaginar a casa, já comecei a imaginar a churrasqueira, pastor Samuel. Você recebe? Você vai lá? Hã? A churrasqueira, o lugar do caranguejo, da muqueca. Eu comecei a sonhar e tinha um telefone, pastor, em frente ao terreno. E quando eu liguei, peguei o telefone e liguei para o corretor, falei, bom dia, meu querido, tudo bom? Você que está vendendo esse terreno aqui? Ele falou, irmão. Irmão não, né? Ele falou, sou eu sim. Eu falei, que legal. Qual o valor? Irmão. Aí ele falou o valor, eu falei, meu Deus, está muito longe. Está muito longe da minha realidade. Mas eu não desisti, irmãos. Eu continuo sonhando. Amém? Apesar de estar longe da minha realidade, apesar de talvez algumas dificuldades impeçam de eu comprar esse terreno, de eu fazer essa casa de praia logo, mas ainda assim eu não deixo de sonhar e de acreditar que um dia eu vou ter uma casa de frente para a praia. Amém? E qual é o seu sonho? Na vida material, familiar? Talvez você tenha vindo hoje aqui justamente por causa desse sonho. Talvez você tenha vindo hoje aqui justamente por causa dessa promessa. Talvez alguém falou para você, olha, a sua família vai ser restaurada. O seu filho vai voltar para a presença do Senhor. A sua faculdade, ela vai sair. A sua empresa que você
tanto deseja montar, ela vai ter sim. E talvez você tenha vindo hoje aqui justamente para orar por causa desse sonho. E eu queria ter como base da minha mensagem, falando sobre sonhos e promessas de Deus para a nossa vida, um rapaz que foi intitulado pelos seus irmãos como o sonhador. Gênesis capítulo 37, começa narrando a história de José. Amém? E a gente vai começar lendo o verso 5. Você pode abrir aí? Gênesis capítulo 37, verso 5. Estou na NVI. Certa vez, José teve um sonho. E quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Irmão, além de você ter um sonho, tem gente que não torce para que isso aconteça. Já começa aqui uma lição para a gente. E seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, acho que está falhando aqui, irmão, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E os odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois, José teve outro sonho e contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu e a sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Aí você pula lá para Gênesis 42. Gênesis 42, verso 5 também. Os filhos de Israel estavam entre os outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era governador do Egito, e era ele quem vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Amém, irmãos? Quando a gente lê da forma que eu li, não sei se vocês atentaram, em Gênesis 37, José tem um sonho, que eles estão ali cultivando trigo, e o feixe dele vai subir, e os irmãos vão se curvar diante dele. Ou seja, José aqui, ele está nesse sonho, demonstrando autoridade sobre os seus irmãos. E ele tem um outro sonho, que o pai e a mãe dele e os seus irmãos também se curvariam sobre ele. E no capítulo 42, irmãos, é a concretização, é a materialização do sonho de José. Quando diz, José era governador do Egito, e era ele quem vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Ou seja, a realização, a materialização do sonho de José. E é muito lindo quando a gente lê dessa forma. É muito legal quando eu olho para o texto dessa forma. José é um sonhador, ele sonha, tem um sonho que vai estar sobre os seus irmãos, sobre a sua família, ele vai ser um governador. E no capítulo 42 isso se concretiza. Mas só que o que eu não contei, que eu vou detalhar agora, é o que aconteceu nesse percurso. É o que aconteceu do sonho de José até a realização, até a materialização do sonho dele. E é essa dificuldade que muitas das vezes, irmãos, nós temos.
é a dificuldade de entender que entre o meu sonho, entre a promessa que Deus fez para mim e a realização dela, a materialização dela, tem um processo. Tem um processo. E esse processo pode levar tempo. Esse processo pode ser dolorido. Aqui no caso de José, a primeira coisa que a gente já identifica de dificuldade, de barreira, é os próprios irmãos de José. Quando ele conta o sonho para os irmãos ainda já tinham raiva de José. José era o filho querido de Jacó, então os irmãos dele já tinham raiva, já tinham ódio dele, e quando ele conta esse sonho, quando ele compartilha o sonho aos irmãos que seriam um governador, que estaria sendo uma autoridade sobre eles, o texto vai dizer que os irmãos de José passam a odiá-lo ainda mais. Entre o sonho e a realização tem um processo. E às vezes você vai encontrar pessoas que não queiram sonhar com você. Às vezes você vai encontrar pessoas que vão torcer para que o seu sonho não dê certo. Vão torcer para que o seu sonho não se concretize. José, ele é odiado pelos irmãos ao tal ponto que os irmãos de José armam, tramam para tentar matá-lo. O ódio desses meninos pelo irmão ficou tão grande que eles tentam matar José. Eles armam um plano para matar José, jogam José num poço, numa vala. Essa vala, esse poço não tinha água. Mas só que um dos irmãos de José, com dó dele, tem uma brilhante ideia. Fala assim, olha, não vamos matar nosso irmão. Vamos vendê-lo como escravo. Irmãos, você consegue entender a história aqui de José, o sonho que ele tem, até ele chegar a governador mesmo? Ele é odiado. Tentam matá-lo. Ele é vendido como escravo, e quando ele chega na casa lá de Potifar, você conhece bem a história, a esposa de Potifar tenta sediar José, tenta agarrar José, tenta ficar com José, e José corre. Então José é caluniado pela esposa de Potifar, e com isso José vai ser preso. José é odiado pelos irmãos, foi jogado no poço, foi vendido como escravo, ele está na casa de Potifar, está trabalhando, está honrando ali, está trabalhando, fazendo o seu serviço direito, mas ele é injustiçado. E quando ele é injustiçado, o Potifar acredita em sua esposa e manda prender José. José fica ali na prisão, e quando ele é preso, o copeiro e o padeiro que estava junto com ele na prisão, eles têm um sonho, e José interpreta esse sonho. O sonho do que José interpreta é o seguinte, que o padeiro iria morrer e que o copeiro iria voltar a servir Faraó. E esse sonho, a interpretação de José se concretiza, é isso que acontece. Mas quando o copeiro vai voltar para a presença de Faraó, José chega para o copeiro e fala, olha, lembra de mim, quando você estiver lá na presença de Faraó, lembra que nós estivemos juntos aqui, fala da minha pessoa para Faraó. O texto vai dizer que o copeiro se esqueceu de José. José foi traído, foi rejeitado, foi humilhado, foi injustiçado, e agora José, ele é esquecido pelo copeiro dentro de uma prisão. Sabe, irmãos, eu fico pensando, olhando a história de José, eu fico pensando, será que nós lemos o final da história? Nós sabemos o final da história, mas quando você começa a olhar o processo, quando você começa a olhar por tudo que José passou, dá para acreditar que ele vai ser governador? Dá para acreditar que ele vai chegar a liderar uma autoridade do Egito, ao ponto de ser a segunda pessoa mais importante de todo o Egito? Quando a gente não lê o final da história e olha o processo, irmãos, a gente pensa até assim, Deus não está com José.
José está esquecido por Deus. E talvez seja assim comigo e com você. Talvez o seu processo está sendo tão difícil, tão dolorido, que talvez você olhe para cima e fale, meu Deus, o Senhor esqueceu de mim. Isso não é um sonho, é algo da minha cabeça, Robinho. Não é um sonho, não é uma promessa de Deus para a minha vida. É apenas algo que eu coloquei no meu coração, é um desejo meu, e não é aquilo que Deus quer para mim. Mas, irmãos, esses dias eu estava conversando, pastor, com um amigo aqui da igreja. Eu falei com ele o seguinte, irmãos, e eu creio nisso de todo o meu coração, Todos os nossos sonhos, todas as nossas orações, irmãos, quando nós colocamos diante do Senhor, elas vão ser atendidas. Pode demorar, algumas nós não vamos ver, mas elas irão se cumprir. A palavra de Deus, o próprio Jesus falando lá em Mateus 21, 22, ele vai afirmar isso, ele vai dizer que todas as coisas que nós pedirmos, crendo em oração, vocês receberão. Então, quando eu pego o meu sonho e começo a compartilhar com Deus, quando eu compartilho os meus sonhos com Deus em oração, crendo, irmãos, os meus sonhos deixam de ser sonhos e passam a ser promessas na minha vida. Mas é preciso crer, é preciso entender que vai haver esse processo, é preciso entender que vai haver as lutas, é preciso entender que vai haver as dificuldades. E o texto vai dizer que o Senhor era com José. Apesar de tudo que José passou, apesar de todas as lutas, o texto, a Bíblia afirma que o Senhor era com José. E nós cremos dessa forma. Eu me lembro, há um tempo atrás também, conversando até com a irmã aqui da igreja, ela tem orado muito pelo irmão dela, e um dia lá fora eu fui orar com ela, e eu profetizando sobre a vida dela, sobre a vida do irmão dela, e eu falei assim, olha, eu creio que seu irmão vai ser liberto das drogas. E naquela semana, pensa no menino que estava danado, estava daquele jeito, já tinha pegado coisa dentro de casa para vender, e eu falei com ela, irmã, eu creio. Ela falou, Márcio, obrigado pelas suas palavras, mas eu tenho desistido, eu não tenho crido dessa forma mais, está sendo tão pesaroso, está sendo tão difícil, porque eu acho que Deus vai recolher o meu irmão antes de salvá-lo, antes dele ser liberto dessa maldita droga. Eu falei assim, irmã, eu creio que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E eu creio com todo o meu coração que Deus ainda vai libertar o seu irmão das drogas. Irmãos, é fé. O nosso sonho, ele tem que estar pautado, as nossas promessas têm que estar pautadas em orações. Vai vir as lutas, vai vir as dificuldades, vai vir um dia difícil, vai vir um dia que você vai falar bem assim, não dá mais. Eu desisto, isso aqui não é para mim, isso aqui é coisa da minha cabeça, isso aqui foi invenção do meu coração, Robinho. Mas não, irmãos, é fé, é crer que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E às vezes, irmãos, a luta é tão grande que nós acabamos até esquecendo dos nossos sonhos. Você acaba até esfriando e fala assim, isso não é para mim. Lá em Gênesis 42, 8, o texto diz assim, 42, 8, pode pôr na tela? José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Esse momento aqui é quando José já está governador, ele já está governando, tem 5 anos de fartura no Egito, 7 anos de fartura, e iria ter mais 7 anos de escassez. Então passaram 7 anos de fartura,
E quando José encontra os seus irmãos aqui, é o segundo ano de escassez. E os seus irmãos vão até José para comprar comida. José reconhece os seus irmãos, e o texto vai dizer, em Gênesis 42, José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se, então, dos seus sonhos que tivera a respeito deles, e eles disse, vocês são os espiões, e vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Põe o 9, por favor, aí, 42, 9. Lembrou-se, então, José dos sonhos que tivera a respeito deles, e ele disse, vocês são espiões. Ou seja, o texto está dizendo que aqui José lembrou do sonho que ele tinha. Se ele lembrou, por quê? Porque ele tinha esquecido. Ele já não acreditava, pastor, que aquilo iria acontecer. Então, quando ele vê os irmãos dele, quando, de acordo com aquilo que ele tinha sonhado, quando ele começa a ver os irmãos dele se prostrando diante dele, ele lembra. Ele lembra do sonho que ele tinha tido. Sabe, o que eu aprendo aqui é que às vezes a luta vai ser tão difícil, a luta vai ser tão grande, irmãos, que vai ter um momento que nós vamos esquecer dos nossos sonhos. Mas eu queria te dizer esta noite que eu e você podemos até esquecer dos nossos sonhos, mas Deus jamais esquece. Deus não vai esquecer daquilo que Ele te prometeu. Eu me lembro da minha esposa, quem conhece a minha esposa, Cida, ela é bem ativa, né? Ela é bem evangelista, ela ministra para qualquer um, está na rua, ela ministra, ela oferece casa de paz, ela oferece célula para todas as pessoas, às vezes não conhece nem a pessoa, já vai falando, você quer uma casa de paz? Eu acho legal da parte dela, mas só que há uns 4 anos atrás ela teve uma crise, pastor, meio assim de identidade espiritual, porque o sonho dela era ver aos 6 anos atrás isso, o sonho dela era ver o pai dela se reconciliar com Jesus. E um dia ela, chorando, chegou para mim e falou bem assim, Márcio, eu não aguento mais, eu desisto do meu pai, e ela sempre orando, sempre ministrando para o pai dela, e ele sempre altos e baixos, e um dia ela falou assim, eu não aguento mais, eu desisto, ou seja, eu desisto do meu sonho, eu desisto de ver o meu pai se reconciliando com Jesus, não dá mais, eu creio que meu pai já está numa idade avançada, ele vai morrer e não vai se reconciliar com Jesus. Eu olhei para ela e falei bem assim, aquele dia Deus me usou com a graça, e eu falei para ela, falei, Cida, você acha que Deus não está vendo o que você está fazendo? Você acha que, porque para Deus, irmãos, uma vida, tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Deus, a vontade de Deus é que ninguém pereça. Eu cheguei para ela e falei, você acha que Deus não está vendo o que você está fazendo? E não como uma forma de recompensa, não, que não é isso, mas uma forma de Deus olhar e falar bem assim, ali está uma serva minha. Eu falei, Deus está vendo o que você está fazendo. E eu tenho certeza absoluta, que antes do seu pai morrer, ele vai se reconciliar com Jesus. Num culto como esse, numa sexta-feira, quando o culto era na sexta-feira, ela estava sentada bem ali, teve um pastor de fora, não me lembro o nome dele, ela de cabeça baixa, orando, o pastor vira para ela e fala, irmã, ela cabeça baixa, ela, irmã, fique em pé, eu quero profetizar sobre a sua vida. A pessoa que você estava orando, Deus manda dizer para você que hoje entra salvação na casa dele. E é um homem. E aí, naquele momento, ela estava orando pelo pai dela. Ela chegou em casa, foi isso na sexta, no sábado de manhã, ela pega o telefone e liga para o pai dela e fala, pai, ontem aconteceu isso, isso e isso no culto. E ela falou assim, minha filha, então dê glórias a Deus, porque nessa semana eu me reconciliei com Jesus. O pai dela faleceu há 3 anos atrás. A última palavra que eu ouvi dele foi ele lendo a palavra de Deus e pregando para nós.
Irmãos, pode até demorar, pode ser até difícil, mas todos os sonhos e promessas que Deus tem para nós, eu creio que irão se cumprir. E se não cumprir, Márcio? Eu continuo tendo fé, irmão. Eu continuo crendo. Eu continuo adorando o Deus a qual nós servimos. O Deus que intervém na nossa história. É um Deus que não permite que ninguém e nada apague os nossos sonhos. Por mais difícil que seja, por mais dolorido que venha a ser, esse Deus, Ele não permite que os nossos sonhos sejam apagados. O Deus que intervém na nossa história, irmãos, Ele tem o controle de todas as coisas. Apesar de todas as lutas e dificuldades, Deus tem o controle de todas as coisas. Em Gênesis, no capítulo 39, no verso 2, verso 21 e verso 23, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: o Senhor estava com José e o fazia prosperar. Dá para entender que em todo o processo que José foi traído, odiado pelos irmãos, foi vendido, foi preso injustamente, você consegue entender que Deus, que o Senhor estava com ele o tempo todo. Nessa segunda-feira nós tivemos uma ministração, foi a oração, né, dos homens, e o Davi, que é líder, um dos líderes dos homens aqui da igreja, trouxe uma palavra abençoada para a gente, né, pastor? E eu me lembro dele falando sobre a graça de Deus. A graça de Deus, irmãos, não é que nós não vamos passar por dificuldades. A graça de Deus é porque não é que nós não vamos ter luta, não é que nós não vamos ter desafio, mas a graça de Deus é nós passarmos por dificuldade, Ele mesmo, Ele estando com a gente. Essa que é a graça de Deus, é você passar por luta e dificuldade e ter a convicção que Deus está com você. Como o texto está falando aqui, que o Senhor estava com José. Eu não sei, talvez você esteja passando por uma luta, hoje eu queria dizer para você, o Senhor está com você. O Senhor está na tua casa, o Senhor está, como eu falei com aquela irmã, o Senhor está guardando. Irmãos, a gente não vai entender os planos de Deus. Você sabe por que José chegou ao governo? Porque ele foi preso. Porque ele foi vendido como escravo. E José reconhece isso no final da história, quando ele encontra com seus irmãos, ele vai falar isso. Ele vai falar bem assim, não foram vocês, ele fala assim, não fique triste por vocês terem me vendido. Não fiquem abalados, entristecidos, com o semblante caído, porque não foi vocês, mas foi Deus que permitiu eu estar aqui. Foi Deus que permitiu eu passar por tudo isso para me tornar governador, para ser líder, autoridade sobre o Egito. E é essa graça que às vezes nós não entendemos, pastor. E eu confesso, né, até confessei na última reunião do presbitério, que eu tinha uma dificuldade muito grande, irmãos, de entender isso. Eu tinha uma dificuldade muito grande de entender isso. O Senhor estar com José, o Senhor estar com Márcio, o Senhor estar com o pastor Samuel, mesmo passando por dificuldade, mesmo passando por lutas, mesmo como o caso da irmã que eu contei aqui, com o filho nas drogas, o filho desviado, o irmão nas drogas, a irmã com o filho desviado, mas eu entendi isso, irmãos, há uns 2 anos atrás. Eu passei por uma situação muito difícil na área financeira. Não, foi o ano passado, em 2022. A gente até esquece, irmãos, amém? Quando você sai da prova, hein, pastor Samuel? Você compartilha comigo, né? Quando a gente sai da prova ali, a gente até esquece. Mas o ano de 2022, pensa num ano difícil na área financeira. Irmãos, eu orava, jejuava, eu tentei de tudo e parecia que nada dava certo, pastor. Parecia que as coisas iam piorando. Parecia que, como José aqui, odiado pelos irmãos, depois foi jogado num poço, vendido como escravo,
preso, esquecido, e parecia que nada dava certo. E eu ficava orando a Deus e questionando, irmãos, questionando. Eu falando, Deus, por que de tudo isso? Por que dessa luta, desse constrangimento todo? Por que desse aperto? E aí eu orando a Deus, irmãos, eu fui entender isso quando eu passei por isso. Esse ano, graças a Deus, Deus deu estratégia para a gente e a gente tem se erguido, glórias a Deus, irmãos. Mas eu fiquei pensando a Deus, por que isso? Por que passar por tudo isso? Em primeiro lugar, eu penso que é para a gente ter mais intimidade com Deus. Eu nunca orei tanto na minha vida como eu orei o ano passado. Eu nunca ouvi tanta mensagem como eu ouvi o ano passado. Eu devo ter escutado umas 400, 500 mensagens, pastor Samuel. E mensagens como essa, que Deus não esqueceu dos nossos sonhos, que Deus continua olhando para nós, que mesmo diante da luta e da dificuldade, Deus não nos abandonou. O Senhor está conosco. Mensagem desse tipo, para a gente conseguir, irmão, caminhar, para a gente conseguir estar de pé diante da luta. E eu penso que a dificuldade, ela nos proporciona isso, nos proporciona ter mais intimidade com Deus, nos proporciona, irmãos, a depender de Deus. Esses dias mesmo, eu estava conversando com um irmão que passou um momento muito difícil na vida dele, uns 2, 3 anos, e ele falou para mim assim, Márcio, nesse período aí de 2 anos, foram poucas as pessoas que me procuraram, foram poucas as pessoas que me perguntaram se eu precisava de alguma ajuda, se eu precisava de algo. Irmãos, eu entendo aqui, lógico que o nosso papel é ter essa sensibilidade com o próximo, mas eu entendo, pastor, que há coisas que nós iremos passar somente nós e Deus. Há coisas, irmãos, que você vai olhar para um lado, você vai olhar para o outro, você vai olhar para um irmão, para uma pessoa, você vai pedir ajuda daqui e dali, e as pessoas talvez não vão poder te ajudar, mas você vai olhar assim e vai falar assim, e agora? Para quem que eu vou pedir ajuda? É nesses momentos que eu entendo a nossa dependência de Deus. É José no poço, é José na prisão. Eu creio que ele olhava assim e falava, Deus, eu só tenho o Senhor. Me largaram, me abandonaram, me rejeitaram, me tiraram da presença do meu pai, eu não tenho mais o convívio com meus irmãos, agora, Senhor, só eu e o Senhor. Só eu e Deus. Momentos de luta, vai ser para você ter mais intimidade com Deus. Vai ser para a gente depender mais do Senhor. Romanos 8:31, Paulo vai dizer aos romanos, que diremos, pois, a esta coisa, se Deus é por nós, quem será contra nós? Toda dificuldade, irmãos, tem um propósito. E eu tenho aprendido isso também, que a área que você tem passado mais dificuldade, presta atenção, a área que você tem passado mais luta, mais dificuldade, mais aperto, mais constrangimento, mais dor, vai ser a área que Deus mais vai te usar. É na família? Se prepara. Vão vir famílias chegando para você e perguntando o que eu tenho que fazer. É por isso. É na área financeira, eu compartilhei também isso com os irmãos. Esse ano eu passei por uma situação inversa. A pessoa ficou me devendo. E um servo do Senhor, um homem de Deus, ele só fez um negócio errado, não atropelou as coisas e se endividou todinho. Ele me devendo, eu precisando receber, eu fui aconselhá-lo. Eu falei, rapaz, eu sei o que você está passando. Há uns 2 anos atrás eu passei pela mesma coisa. E aí eu fiz isso. A área que você está passando mais luta e mais dificuldade vai ser a área que Deus mais vai te usar. Amém, queridos? Você pode ficar em pé?
Põe Gênesis 45, 5 na tela aí, por favor, irmão. NVI. Gênesis 45, 5. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Eu confesso que eu estava preparando esse estudo, eu fiquei meio constrangido com José. José me constrangeu. O camarada foi vendido, foi odiado pelos irmãos, jogaram ele no poço tentando matá-lo, vendido como escravo. Aí por causa disso tudo, ele vai parar numa prisão. Nessa prisão ele é esquecido, ele é rejeitado. E aí quando o governador, e como governador ele era a segunda pessoa mais importante do Egito, o que ele falasse se cumpria, ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele poderia fazer o que ele quisesse com os irmãos dele, com aqueles que um dia tentaram matá-lo, aqueles que um dia tentaram contra a sua vida, ele poderia fazer o que ele quisesse. Mas ele vira para os irmãos e fala assim, olha, fica preocupado não. Não se inquieta não. Não fique triste não, porque vocês me mandaram para cá. Aí ele diz assim, porque não foram vocês que me mandaram, mas foi Deus que me mandou. Se o Senhor era com José, aqui José prova que ele sabia disso. Aqui José prova que ele fala assim, eu tenho certeza que tudo isso que eu passei foi porque Deus permitiu. Às vezes nós não vamos entender, às vezes você não vai entender, como eu lá atrás perguntei a Deus, por que de tudo isso, mas depois nós vamos entender, o Senhor vai te mostrar o porquê. E eu queria, nesta noite, te pedir para você fechar seus olhos. E talvez você tenha sonhos, tenha promessas diante do Senhor, que por causa das lutas, das dificuldades, esses sonhos já foram esquecidos. Esse sonho nem passam mais pela sua cabeça, você já até desistiu. Mas eu queria te ativar esta noite, a você voltar a sonhar, a você voltar a colocar diante do Senhor, que a história aqui de José, ela venha nos inspirar, que apesar de toda a luta, toda a dificuldade, a gente tenha a convicção, a certeza de que Deus está conosco. O Senhor não te abandonou, o Senhor não está indiferente com aquilo que você está passando, irmão. Irmão, o Senhor não está indiferente com aquilo que você está passando. Pelo contrário, Ele está passando com você. Às vezes a dor, as dificuldades nos impedem de enxergar isso. Mas eu creio, como nós vimos aqui no texto, como a palavra diz, que o Senhor estava com José. Eu quero declarar que o Senhor também está com você. O Senhor está na sua casa, o Senhor está na sua família, o Senhor está sobre os seus filhos, o Senhor está sobre a sua vida financeira, o Senhor está sobre o seu ministério, sobre a sua célula, o Senhor está sobre todas as coisas que te pertencem. Apesar de as lutas, às vezes, nos distanciar dessas coisas, apesar de todas as dificuldades nos impedir de enxergar essas coisas. Vamos louvar a Deus? Enquanto a gente estiver louvando, coloque diante do Senhor mesmo, crendo. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não
desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu um amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluia. Senhor, colocamos diante de Ti, Pai, todos os nossos sonhos, todas as nossas promessas, todos os nossos desejos, Pai. Seja em qual área for, financeira, familiar, na saúde. Meu Deus, nós queremos colocar diante do Senhor. A história de José nos inspira, Deus. Como os irmãos dele o denominaram, um sonhador. Meu Deus, nós estamos aqui como quem sonha. Somos sonhador, sim. Porque cremos, meu Deus, que o Senhor é o Deus do impossível. Cremos, meu Deus, que o Senhor não está indiferente às nossas lutas, às nossas dificuldades, mas pelo contrário, o Senhor está passando conosco diante de todas elas, Senhor. E nós cremos, meu Deus, que em breve, muito em breve, meu Deus, o Senhor nos dará uma saída, nos dará uma solução, porque, meu Deus, o Senhor nos ama. O Senhor, meu Deus, em prova desse amor, entregou o seu próprio Filho por nós, Pai. Colocamos diante de Ti, Deus. Colocamos os nossos sonhos, colocamos os nossos projetos, colocamos aquilo que está ligado a nós, meu Deus. Esta noite saímos daqui, Senhor, ativados novamente, saímos daqui esperançosos, meu Deus, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. Muito obrigado, Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado, meu Deus, pela palavra descrita aqui na palavra, na Bíblia, meu Deus, a história de José, meu Deus, contada para nós, para gerar em nós, Senhor, expectativa, gerar em nós esperança, meu Deus, de que o Senhor não esquece dos nossos sonhos, mesmo que, como José, teve que lembrar do sonho, meu Deus, Pai, o Senhor não esqueceu. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu um amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esta palavra. E nós queremos crer que o Senhor encorajou o coração de cada pessoa aqui. Como teu servo disse, o Senhor ativou sonhos, promessas, entregue, quem sabe, há anos. José esperou 13 anos, Senhor Deus. E o Senhor fez a obra. Abraão esperou 25 anos, Senhor Deus. O Senhor fez a obra. Obrigado por isto, Pai. Nos abençoe para que permaneçamos com os nossos sonhos ativados. Para a Tua glória, Pai. No nome de Jesus. Irmão, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito esteja sobre você agora e sempre. Amém. Vai na paz do Senhor Jesus. O Senhor te leve em paz.
Josué.